outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Porto Alegre está sendo administrada por um viés claramente liberal à economia. Tem aí um olhar de desburocratização, de parceria com a iniciativa privada, de facilitação de investimentos, de desestatização de alguns serviços, de apoio à inovação, de aceleração de obras, simplificação e revogação de legislação, de ocupação de espaços públicos por serviços privados. Então, é uma clara inflexão política do governo Mello, eu percebo do próprio prefeito, que sempre tempera também com um olhar social de fazer sentido para quem mais precisa. E nesse contexto, tem o papel do vice-prefeito Ricardo Gomes, que vai nos emprestar o outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, que é justamente o olhar de quem participa de perto dessa construção política e administrativa da capital de todos os gaúchos. Ele, sim, um liberal de quatro costados, estudioso do liberalismo, advogado, consultor de empresas, presidiu o IEE, Instituto de Estudos Empresariais, também foi vice-presidente do Instituto Liberdade, membro da mesa diretora da Rede Liberal da América Latina, já foi secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, me perdoa o ouvinte, de Porto Alegre e também vereador. Querido Ricardo, bom dia, obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem? Kleber, obrigado, um prazer estar aqui, estender um abraço a toda a audiência da Band, para mim um privilégio estar aqui batendo esse papo contigo. Legal, me conta primeiro isso, um pouco do jeito que eu abri aí, a experiência de um teórico, no melhor sentido dessa palavra, né, de um estudioso, de um intelectual do liberalismo, agora numa posição de governo e de governo municipal, prefeitura, que é mão na massa, né? Teoria e prática liberal. Funciona isso aí ou como é que é? Tu sabe que eu sempre disse assim, que as ideias, né, os princípios, os valores, eles são perfeitos e abstratos. E a realidade, ela é imperfeita e concreta. O que as coisas são como elas são. E o grande desafio é conseguir aplicar essa principiologia, né, esse ideário. Exato, esse é o ponto. No dia a dia, nas questões como elas são, e de maneira que faça sentido e que promova um avanço na cidade, né? Então, isso tem sido essa dobradinha com o Sebastião Mello, para mim, um aprendizado e acho que a gente está conseguindo transformar isso para a vida real das pessoas, né? Então, às vezes eu paro e digo, olha, liberdade econômica, né? Um conceito abstrato, o que é liberdade econômica? É a possibilidade da pessoa construir o seu caminho econômico sem coerção do Estado, etc. E o Mello diz assim, deixa o povo trabalhar. É isso, deixa o povo trabalhar. É a expressão mais concreta dessa ideia, né? Então, é botar um quiosque de cachorro-quente embaixo do viaduto, é isso. É dar oportunidade social para o empreendedor e fazer a economia. É não fazer o pequeno empreendedor, porque a grande empresa ela tem um andar de contadores e advogados na sua sede. E ela contorna a muito custo, isso prejudica a competitividade do Brasil, mas ela contorna os obstáculos que a gente vai colocando, o poder público vai colocando no caminho. Quem não consegue contornar é o pequeno. É o pequeno por quê? Porque se o sujeito, em vez de ficar no seu trabalho, né, o cachorro-quente que tu dissesse, né, em vez do cara estar na carrocinha do cachorro-quente, se ele estiver na fila do cartório, se ele estiver correndo atrás da repartição para renovar um documento, se ele estiver esperando para fazer uma firma reconhecida, ele não está faturando. Então não vai fazer isso, porque ele precisa estar trabalhando. E o Brasil virou o país da informalidade. Eu brinco, né? Eu e a Paola, minha esposa, nós fomos a 3 cartórios até conseguir casar. E por isso que o Estado Civil do povo brasileiro é juntado. Porque dá muito serviço. Burocracia, então, não vou fazer, eu vou viver minha vida. Então aí o Estado, o município, o Estado e a União foram
empilhando dificuldades que fazem com que hoje a maioria da economia brasileira esteja na informalidade. Isso é único, o sujeito não consegue crédito, ele não consegue, às vezes, abrir uma conta num banco, ele não consegue... Então, liberdade econômica é isso. E essa tem sido a tônica do governo, né? Uma ideia muito liberal na economia, tu dissesse bem, o Melo dá uma tocada social muito grande. Isso está bem no DNA dele, né? No DNA e... Não, tem um contorno de liderança difícil de encontrar, digamos assim, liberal social, né? Mas é isso mesmo, o cara que está lá reunido com os principais empresários e que no outro dia pede ir para a vila lá resolver o valão do não sei aonde que ninguém olhou. Faz a caravana mais comunidade, né? Isso. Convida, porque a realidade ela é uma multifacetada, vai. Ela tem várias expressões. Então, um sujeito que vive num bairro bom, que não precisa estar numa área de extrema vulnerabilidade ao longo do seu dia, ele não vai, ele não conhece, não vê, não sente a dor dessas pessoas, né? Então, o prefeito tem convidado empresários, entidades, parceiros, para conhecer melhor essa realidade que faz parte da nossa cidade, né? Gente com esgoto a céu aberto, ou imagina áreas que tem ali na Vila Farrapos, tem problema de alagamento e problema de esgoto ao céu aberto. Quando chove muito, o que sobe e entra na casa da pessoa não é só a água da chuva, é o esgoto que estava na rua. Então, é um lado difícil da gente enxergar, mas que precisa da nossa empatia para resolver. E o Melo promove isso. Acho que essa visão, por muito tempo, né, na minha opinião, a esquerda se apropriou do tema da pobreza, do enfrentamento da pobreza, né? E se apropriou construindo uma ideia de que, enfim, só a esquerda se importava com os mais pobres. E por isso é que essa visão dessa administração, que é a visão principalmente do prefeito, parece tão novidade, mas a verdade é que nós estamos dizendo o que é óbvio e que o mundo já mostrou há muito tempo. Realmente o óbvio é uma grande novidade. Que é o desenvolvimento econômico que ajuda a vencer a pobreza. Gerar oportunidade. Tem um pouco nessa construção política, né? Tem um pouco o tempero pessoal de vocês dois também, inequivocamente. Quer dizer, tu com essa formação que eu falei, cá entre nós, um guri de apartamento de Porto Alegre, e ele um goiano itinerante pobre que foi carregar caixa na Ceasa. Tem um encontro aí de perfis que acabou compondo isso também. Tu sabe que o Melo brinca, não? O Ricardo é do Moinhos de Vento. Eu nunca morei no Moinhos de Vento. Eu morava no Menino Deus. Mas serve para a piada. Morava no Menino Deus, jogava bola de pé descalço na calçada e... Mas tu é um porto-alegrense da Gema. Eu sou um porto-alegrense da Gema, né? Eu brinco assim, minha vida circulava ali no que eu chamo o Grande Parcão, né? E o prefeito tem uma vivência muito mais ampla de cidade, com uma história muito ligada às comunidades mais pobres, né? E é claro, tem um toque pessoal dessa mistura aí, mas eu devo dizer assim, não é... eu brinco, às vezes o Melo é mais liberal do que eu. Ele incorporou isso, acho que pela experiência de vida dele. Ele é um realista, assim. O Sartori tinha um pouco disso também, Ricardo. São realistas. O realista diante da realidade, do concreto, se ele tem honesto intelectual, nada está acima. É honestidade intelectual, nada tá acima disso. E nasce de ouvir as dores das pessoas. Quer dizer, se eu tenho uma convicção que é formada mais nos livros, e o prefeito tem uma convicção, o Melo tem uma convicção que é formada na vida real. E enquanto caminha pela cidade, o sujeito diz assim, olha, eu queria o alvará, eu queria poder operar, aqui a prefeitura me multou por uma bobagem, ali eu não consegui abrir uma lavagem de carro, porque eu preciso ter o laudo ambiental do sabão, ou da mistura resultante do sabão com o secante que eu uso, que é impossível para uma pequena lavagem de carro. Então, é de caminhar pela cidade, ouvindo essas coisas, a gente chega no mesmo ponto partindo de caminhos diferentes. Mas é isso, e a cidade está compreendendo isso. Ô Ricardo, tu tem dito que Porto Alegre se transformou no melhor lugar para fazer negócios do Brasil. Me conta um pouco disso, qual é
a lógica, o que vocês têm feito em termos de desburocratização e também de parcerias, né? Olha, Toda essa... sensacional porque, primeiro, né, quem reconheceu isso, o Ministério da Economia, no fim do ano passado, existe um ranking que é o índice de competitividade dos municípios, que isso é medido pelo Ministério da Economia. E a gente vinha, quando a gente assumiu o governo, éramos a 16ª cidade nesse ranking. E aí, hoje, secretária Júlia, secretária do Desenvolvimento Econômico, pegou o ranking, a gente desdobrou, viu, olha, o que o Ministério mede, porque isso é uma ferramenta para tu entender onde é que está indo bem, onde é que está indo mal. Claro. Tem que usar como um guia. Tem sentido prático. Claro, não é ganhar, é entender o que tem que melhorar. E a gente fez um trabalho. Então, por exemplo, nos licenciamentos, né, de construção, hoje Porto Alegre, a maioria das construções funciona com autodeclaração. O arquiteto, o engenheiro vai lá, ele assina, diz assim, olha, esse projeto aqui está de acordo com a lei. Ele recebe a licença para começar a obra e depois a prefeitura fiscaliza. E se tiver errado, manda corrigir, né? Manda derrubar e caça o registro do arquiteto, do engenheiro, quer dizer, como advogado, né? O advogado não submete ao poder público uma petição do que está escrevendo, né? Ele faz. Então, a maioria das licenças funciona assim, portanto é automática, é instantânea, e hoje projetos mais audaciosos tramitam em tempo recorde na cidade, né? Algumas licenças saem em menos de 24 horas, né? Um data center, que é um servidor, a nuvem, né? A gente salva as coisas na nuvem, a nuvem funciona entre 4 paredes, né? Ela existe. São os data centers que guardam essa informação. Um se licenciou no 4º distrito, foi licenciado em 24 horas. Então, esse tempo de licenciamento reduziu. Alvará, hoje 60% das atividades da cidade não precisa mais alvará. O sujeito não precisa ir para fila. Não precisa mais, Liberado de alvará. Se ele quiser imprimir uma declaração que ele não precisa do alvará, ele entra no site da prefeitura e imprime. Isso vocês fizeram agora? É a Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovada na legislatura passada, quando eu era vereador, eu, o Camozato, fomos os autores, e ela foi aprovada e agora nós regulamentamos. Então, 60% dos pequenos negócios de Porto Alegre, os de baixo risco, não precisam mais nenhuma licença prévia da prefeitura para operar. O sujeito abre e avisa a prefeitura, estou aqui, estou trabalhando. Legal, vai em frente. Então, junta essas coisas, junta a desburocratização lá com a revogação das leis. Hoje, a prefeitura... Está dizendo uma coisa interessante também, até a bem da justiça, algumas bases foram construídas também já no governo Marquesan também. Isso é uma construção de cidade, né? E eu acho que eu gosto de ser honesto e dizer o seguinte, muita gente me para na rua e diz assim, pô, parabéns pelo que vocês estão fazendo no desenvolvimento da cidade. Eu digo assim, não somos nós, são vocês. É a cidade que evolui, o governo está aprendendo a sair da frente, a ajudar, mas é o setor privado, são as pessoas que conduzem o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Que as pessoas dizem assim, claro, tem uma parte que é o poder público, que é a limpeza, a capina, a roçada, a corda-grama, etc., mas essa atividade econômica que está tornando Porto Alegre uma cidade mais legal, para usar a nossa expressão aqui, trilegal, são as pessoas que estão... O anímico está melhor, né? É isso. É o alto astral da cidade. Então isso é uma combinação de coisas do poder público e da cidade em si. Portanto, não é dessa administração, como não foi da administração anterior, como não será da próxima. É uma mudança de mentalidade, de cultura de Porto Alegre. Já foi o não podestão, né? A cidade em que nada pode. E agora a coisa está mudando, mas isso muda, é uma questão cultural também das pessoas olharem assim, pô, o Muro da Mauá, que mal fez chamar uma parceria e dizer para uma empresa de publicidade, olha, vocês podem usar faces de publicidade aqui, mas embeleza o muro. Que mal tem? Que mal tem pegar os viadutos? Em 1 mês, 2 meses levantaram aquilo ali, né? Muito rápido. Ideias... Isso mudou, né? Que mal tem pegar os viadutos da cidade, que eram dormitórios de pessoas em situação de rua, e colocar ali uma atividade econômica. Que mal tem a Redenção ter ali o refúgio do parque, né?
que foi uma resistência de muitas pessoas, porque o capitalismo está entrando no Parque da Redenção, mas agora tem ali um café. Não, que mal tem termos uma orla, né? Que mal tem. Desviar um ou dois passarinhos, sei lá. Te lembra, né, Kleber? Jogaram, o arquiteto ali da orla foi o Jaime Lerner. Sim, proibido quase. De botar segurança, o Fortunati, né? Jogaram tudo no Jaime Lerner. Que é outro que também precisa ser reconhecido, que fez um belo trabalho. Então a coisa vem mudando, a cidade vem mudando. E quando uma coisa tão icônica como a orla acontece, pô, começa a mexer. Tem um livro que eu gosto, que chama Vacas Sagradas Fazem os Melhores Hambúrgueres. Quer dizer, quando tu quebra uma coisa que é tão enraizada no imaginário social e dá certo, isso faz um... Destrava, né? Acho que a orla tem um pouco esse papel, né? Pô, era uma vaca sagrada, né? Deu um escarcelo. Um mato sagrado. Uma capoeira, nem mato era isso aquilo, né? O Ricardo, a gente falou já em passar um pouquinho de inovação, quer dizer, mas nós somos lá do Fórum Social Mundial, e tá bem, para a sede do South Summit, né? E toda essa dinâmica nova de inovação, tá lá o Caldeira, tem também aí uma linguagem até diferente na cidade. Eu sei que lá no Gramado Summit tu falaste também sobre isso, né? Até que ponto um governo pode ser disruptivo ou não? O que significa inovação para um município? Esse tema eu acho assim dos mais transformadores para a cidade, tá? Porque a gente olhar para Porto Alegre e ver assim, pô, isso aqui pode ser uma economia da inovação para até pouco tempo. Talvez a gente olhasse para a cidade e disse, a cidade está parada, que não tem investimento, que não tem coisas novas acontecendo, e virar um polo de inovação, como é que isso acontece, né? E o que eu digo é o seguinte, as pessoas olham às vezes para o governo esperando que o governo seja uma plataforma disruptiva de inovação, que a inovação vai vir de dentro do poder público. Não vai. O poder público, ele tem que adotar as inovações que acontecem na sociedade. Mas ele nunca vai ser a vanguarda. Por quê? Porque o governo é resultado da opinião da maioria. Isso é democracia. A democracia, a maioria faz o governo. E a inovação, ela normalmente nasce da cabeça de alguém que enxerga algo que a maioria não viu. A disrupção é um pensador que teve uma ideia... De um guri, quase. Um guri, uma guria... que viu uma coisa que ninguém mais viu. E aí surge a inovação. A história da menor das minorias. Né? O indivíduo. Uma pessoa que enxerga o Israel, que eles chamam que uma das funções do empreendedorismo é o discovery, a descoberta. É quando tem uma descoberta, né? Um eureka. Assim, pô, eu posso fazer uma coisa aqui que ninguém fez. Ou seja, é o contrário da opinião da maioria, que é o que forma o governo. Então o governo ele sempre vai vir de arrasto. E é da natureza. É da natureza, saudável da tomada de decisão do poder público. E da sociedade. O que o governo pode fazer a favor da inovação? Pode abrir o caminho. para isso. Pode abrir o caminho. Ele pode não atrapalhar. Ele pode incorporar. Hoje Porto Alegre é um living lab, né? Um laboratório vivo. A gente tem um marco legal de startups aqui. O sujeito pode vir, ele lança a startup dele e se o negócio prosperar, aí ele entra no quadradinho de ter que ter licença, de pagar imposto. Então, tem o governo criou um espaço de liberdade para inovar. Esse é o papel do governo na inovação. Isso é o que a gente está fazendo em Porto Alegre. Nós já temos mais de 50 provas de conceito POCs, né? Que são atividades inovadoras que vêm para Porto Alegre, se instalam aqui para ver se funciona. Se funcionar, vira uma empresa, aí entra no quadradinho da formalidade. Mas vem para cá fazer testes de inovação. Então, Porto Alegre ficou atrativa para isso. Então, o papel do governo é melhorar o que a gente chama do ambiente de negócios, que é o não incomodar, não atrapalhar. Né? Deixa o povo trabalhar. Até ajuda. E se der, ajuda no sentido de prover, como nós temos no Quarto Distrito, um ambiente em que empresas da economia criativa não pagam IPTU. Tá? Então, até a forma de atrapalhar não é eu vou te dar dinheiro, eu não vou te tomar dinheiro. Assim, faz o teu aí. Vice-prefeito, eu não poderia deixar de te ouvir também um pouco sobre o país, né? Nós estamos falando aqui de pautas atuais e o país está lá
o governo Lula com pautas de 20, 30 anos atrás, num viés estatista, né? Que parecia superado, só que não. Como é que você está vendo a situação do país? Olha, Kleber, primeiro te dizer assim, como prefeitura, a gente vai sempre trabalhar institucionalmente com qualquer governo eleito no Estado, Claro. ou na União. Então, esse ponto é importante esclarecer. Então, a partir daqui vou dar minha opinião pessoal, né? De ser político. Um outro olhar que é o teu olhar. Que é o meu olhar, né? Tu vê, o Brasil, a gente está vivendo em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul um momento super positivo para o desenvolvimento econômico. O que pode atrapalhar isso? O governo federal. Começa a olhar coisas como vou baixar a taxa de juros na marra porque eu quero, porque eu não gosto da taxa de juros que está aí. A taxa de juros é um resultado de um processo econômico. A gente sabe que baixando a taxa de juros, ou o governo vai cortar gasto, ou vai ter inflação. Que não é o sinal, né? Cortar gasto. Porque, para a audiência entender, né? Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir o rombo. Como é que da onde ele tira esse dinheiro? Ou ele aumenta imposto, é ruim para a economia, ou ele toma dinheiro emprestado, e aí o juro aumenta, porque ele é um tomador de empréstimo, ou ele imprime dinheiro e gera inflação. Então, é apenas isso. É isso. Né? Então, ou o governo cabe nas contas dele, ou nós vamos ter que conviver com impostos maiores, ou com juros altos, ou com inflação. Essa é a escolha. Hoje nós convivemos com juros altos. Se o governo baixa o juro na marra, ele vai ter que correr para um dos outros dois lados. Ou vai ter inflação, ou vai ter aumento de imposto. Tudo isso é ruim para a economia. Mas não é uma questão de uma preferência porque o juro está alto, porque o mercado é ganancioso. Isso é resultado das contas do governo. É uma simplificação. Então, o que a gente vê é um populismo fiscal, que é isso. O governo não quer cortar seus gastos e joga a culpa no mercado. A gente vê um estatismo, uma ideia de que o governo vai investir e que o desenvolvimento do país vai acontecer com investimento do governo federal. É o contrário do que nós estamos dizendo aqui em Porto Alegre. Nós estamos dizendo o seguinte: deixa as pessoas investirem e o governo vai sair da frente. Tá? E aí tem esses perigos que eu acho que ameaça a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi um passo fundamental para o Brasil voltar a crescer. Marco legal do saneamento. O marco legal do saneamento é um crime contra os mais pobres. É um crime contra os mais pobres. Porque quanto à economia como um todo, muito dinheiro vai ser. Quem está aqui ouvindo, que abre a sua porta e tem esgoto tratado, tem água que não falta em casa, ou vai faltar lá eventualmente, quando tem uma manutenção de rede, bom, essa pessoa pode esperar pelo marco legal de saneamento. Tinha um prazo de 10 anos, para o ouvinte entender, um prazo de 10 anos para que todos os municípios, todas as regiões do Brasil alcançassem 99% de fornecimento de água e 90% de esgoto tratado. Aí o governo federal vem e empurra esse prazo para frente. Quem é que pode esperar por isso? Bom, tu, quem vive nas áreas plenamente urbanizadas. Vive no asfalto. Quem vive no asfalto, espera. Não muda a minha vida no dia a dia. Muda a vida justamente de quem mais precisa. É daquelas pessoas que precisam que o investimento chegue para colocar recurso, para colocar o encanamento, para fazer as ligações, para fazer o tratamento de esgoto. Essas são as pessoas que estão sendo prejudicadas porque o governo federal escolheu proteger as empresas estatais e não as pessoas que precisam do serviço. As empresas estatais e todo o ecossistema que se abastece de uma empresa estatal, né? A indústria trabalhista, enfim, tudo isso. Enfim, o tempo mostrou no Brasil que esses grandes contratos de infraestrutura, o que aconteceu quando eram conduzidos por empresas estatais. Não é à toa que o mensalão surgiu dentro das... Quem era Marcos Valério? Né? Marcos Valério era um marqueteiro que atendia as empresas estatais, lavava dinheiro.
Depois o Petrolão com contratos de infraestrutura com grandes construtoras. Então, sei lá, quais são os interesses que estão por trás de evitar que o setor privado venha fazer investimentos e seja ele o dono dos contratos e não as empresas estatais que respondem para os políticos, né? Tchê, indo para o final, tu foste um cara, me permite dizer assim, né? Que estava lá nos protestos de rua quando começaram, né? Eras um jovem liberal, Chamaram uma mais cabelo, tipo mais eu. cabelo. Foste chefe de gabinete do deputado Marcel, que é outro líder da área. Qual o teu diagnóstico e prognóstico para a direita brasileira? Puxa, vice-prefeito. O que nós temos meia hora? 2 minutos. Não é uma palestra no Fórum da Liberdade. É em 2 minutos. Kleber, o que eu vejo assim? Bom, primeiro, né, surgiu uma direita. Aham. Tá? Surgiu uma direita significa, desde o fim da ditadura militar, desde da redemocratização, o sujeito de ser de direita era um crime. Tá? Filhó da ditadura. Tinha um estigma que por muito tempo silenciou esse espectro político no Brasil. Eu não gosto muito da palavra direita porque ela soma coisas meio diferentes, como liberais e conservadores. Na Europa isso gera um problema, quando fala em direita, associa com a extrema-direita, mas vai lá. As pessoas entendem, né? Direita que não é esquerda. Hoje em dia o povo Vamos lá, que não é de esquerda. Não é centrão e não é de esquerda sobre a direita, tá? Liberais e conservadores. Então isso ressurgiu, sim. Ressurgiu de que forma? Ressurgiu desorganizada, sem partidos políticos assim orgânicos, né? Então, tanto o PSL, quando o Bolsonaro concorreu, quanto o PL, que é o meu partido, são muito mais resultado do processo eleitoral do que a origem de uma vitória eleitoral. Os partidos nasceram da eleição porque o Bolsonaro estava lá. Os dois partidos cresceram com o Bolsonaro, resultado da eleição. Mas não é o crescimento do partido que fez Bolsonaro, não? O que fez a mentalidade de direita. São aglutinações quase que circunstanciais, assim, de pessoas de direita. Então, acho que tem muitos desafios pela frente. Tem que institucionalizar partido. Sem partido, não há democracia. A democracia forte precisa dos partidos políticos funcionando. Tá? Hoje o partido é o seguinte, me dá um número para concorrer. E se eu me der bem com os líderes do partido, me dá uma beira do fundo eleitoral. É isso. Aquele ambiente de debate político não se criou. Então essa direita ela não tem espaços institucionalizados de debate entre quem se considera. É novinha. Tem um amadurecimento para acontecer. Tem um debate para acontecer no seio dessa direita. Então, existem... Eu digo assim, a direita tem seguidores, não tem militantes. Tá? Não tem pessoas que vivem isso no dia a dia, que participam do processo de formação do pensamento político. Tem seguidores, mas isso vai evoluir. Então eu vejo um caminho de evolução para essa direita. Tem que entender ainda mais as diferenças entre liberais, conservadores, etc. E as semelhanças. Eu também digo isso, o surgimento do socialismo fez com que liberais e conservadores se juntassem para vencer o socialismo. Né? Então, são diferentes, mas são mais parecidos entre si do que... Prefeito, deixa eu só me despedir dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu ainda tenho uma pergunta para o senhor. Nós nos ouviremos novamente no próximo sábado com mais uma edição. Obrigado a você, acompanhe a íntegra nas redes sociais. Eu queria te ouvir, por fim mesmo, sobre esses últimos ano e meio, né, do governo. O que tem pela frente aí, o que Porto Alegre pode esperar do governo Sebastião Melo e Ricardo Gomes nesse período que nos resta aí? Olha, Kleber, a linha do governo está dada desde o início porque ela foi apalavrada na campanha. Né? Então, não vem uma guinada por aí no sentido de mudar a linha do governo. A linha do governo ela é essa, é social liberal. Né? A gente é liberdade econômica para trazer desenvolvimento, mas é um cuidado especialmente com os que mais precisam. Então, vem aí pela frente uma grande discussão sobre o saneamento da cidade, que é uma discussão importante para fazer com que o investimento privado chegue para levar tratamento de esgoto e água para
principalmente para os que mais precisam. Nós estamos falando de desestatização Nós estamos falando de uma parcerização do DEMAI, né? Uma concessão da distribuição da água e da coleta e tratamento de esgoto, né? Que é abrir as portas para o setor privado vir investir um dinheiro que a prefeitura não tem. O governo vai encarar essa pauta. Nós vamos encarar essa pauta e vamos fazer essa discussão com a sociedade, porque... Também é uma discussão de saneamento. A escolha é uma discussão de saneamento, é uma discussão de saúde pública, é uma discussão ambiental. Nós tratamos 52% do esgoto de Porto Alegre, o resto nós devolvemos para a natureza e vai parar no Rio Guaíba. 48% do esgoto da cidade a gente despeja na orla do Guaíba. Isso é muito, isso é muito. É claro que é um número comparável com outras cidades, é um número mais alto, razoável. Ainda é muito. Mas em 2023 é muito aceitável. E nós estamos condenando áreas da cidade a viver, né, no meio do cocô, com perdão da expressão provinte. Mas de novo os mais pobres. De novo os mais pobres. Então, o investimento que Porto Alegre precisa para universalizar o tratamento do esgoto, para atender o marco legal, é 3,7 bilhões de reais. A prefeitura não tem. A prefeitura não tem esse dinheiro. Da onde ele sairia, né? Ou da conta da água, justamente das pessoas que pagam a conta de água, portanto também dos mais pobres. Não é inviável. Ou a prefeitura tomar um empréstimo, se tomar um empréstimo tem que pagar o empréstimo, vai pagar como? Gerando mais imposto, né? Cobrando mais imposto. De novo, o mais pobre participa da conta. Ou nós vamos buscar esse dinheiro no setor privado, que quer investir. Então, o que faz sentido, né? Sem aumentar a tarifa, sem aumento de tarifa? Abrir a porta para o setor privado fazer essa transformação. Tem espaço para isso, sem sacrificar ainda mais as pessoas que mais precisam. Então, essa é uma grande discussão que vem pela frente. E de resto, a gente está com um olhar para melhorias que precisam acontecer no transporte público. Vem a discussão da Carris também, a privatização da Carris passou na Câmara, nós vamos levar adiante. E tem um cuidado que vem crescente e que nós vamos acelerar com habitação popular. Então, a Secretaria da Habitação, que veio se reestruturando, uma secretaria que nós criamos, ela vem se estruturando. A gente fez aporte de pessoas, de equipes de engenharia lá, também para que a gente possa tirar, ainda dentro do governo, ainda dentro do mandato, projetos de habitação. Tirar pessoas das tais áreas vulneráveis. A gente viu crescer o número de áreas de extremo risco na cidade, né? Com a ocupação aí de beira de arroio, de encosta de morro. Então são áreas de extremo risco, né? Então a gente está tratando desse tema também. E lá na urna, no ano que vem, essa dupla se repete, muito provavelmente? Essa ideia? É cedo para... Melo e Ricardo Gomes? Nós estamos em 13... Agora tu fosse o momento mais político da entrevista. Nossa, cedo para responder. É cedo para responder. Faltam 18 meses para a eleição aí, fácil. Eu topo. 18 meses para a eleição. É uma nova composição, né? Se ganhou a eleição numa composição que foi construída com diálogo, com uma série de lideranças que participaram. Tem um processo para formar essa dupla, né? E esse processo ele tem que acontecer de novo. Então não dá para antecipar agora e dizer qual é o resultado do processo. Então nós vamos, quando chegar o momento, para não perder o foco na cidade, que é o que está na nossa cabeça nesse momento, quando chegar o momento nós vamos começar esse processo de discussão que lá no fim vai apontar. É certo que este projeto, essa visão social liberal, essa afinação, vai ter uma representação na eleição. Qual vai ser? Bom, esse é um diálogo que nós ainda vamos fazer. Vice-prefeito Ricardo Gomes, querido amigo, obrigado, sucesso aí, o sucesso teu, de vocês, é o sucesso dos porto-alegrenses e dos gaúchos também, né? Obrigado por esse tempo aí conosco também. Kleber, obrigado, tem sido um desafio extraordinário, assim, é um projeto de vida, né? Um aprendizado muito grande com o Melo e uma caminhada pela cidade. Eu hoje ando com ele a cidade inteira, nós andamos juntos, né? E isso, para mim, pessoalmente é um aprendizado, mas é uma satisfação colocar a cabeça no travesseiro de noite e ver que a gente
está conseguindo fazer algumas transformações importantes para você. O Melo é uma figuraça, né, Ricardo? É uma pessoa extraordinária. As pessoas veem o Melo e alguns veem um grande líder popular, né? Mas a verdade, o Melo é um extraordinário gestor. Ele é um gestor de pessoas, ele tem o governo na palma da mão, ele sabe o que está acontecendo no governo e ele é o condutor da linha do governo, né? Então ele é um líder político, né? Diferente de um líder empresarial, são habilidades distintas. Eu digo assim, a administração de empresas está para a administração pública, como a medicina está para a medicina veterinária. É outro bicho. Né? Tem lá a sua semelhança, tem a sua mas é outro bicho. Mas é outro bicho. É verdade. E o Melo é um líder e é um gestor de primeira categoria. Ele tem o governo na mão, ele lidera as pessoas, é um gestor de pessoas, conhece o orçamento, conhece o que está acontecendo. Então, para mim, é um aprendizado de verdade. Ele respeita teu espaço, pelo que eu noto também, né? Ele não tem uma vaidade de soterrar quem está perto dele, ao contrário disso, né? Ele dá espaço para o vice-prefeito, para os secretários, e a gente faz um trabalho em conjunto na prefeitura e acho que é parte do resultado, é por isso também. Não é? Já pegou os cacuetes dele? É verdade? Verdade? Verdade. Obrigado, vice-prefeito. Obrigado, tamo junto. Valeu. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.